Queridos irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel e localize o capítulo de número 2. E leremos o versículo 12 e depois o capítulo 3, versículo 1. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar participando deste momento histórico desta igreja, os 75 anos da Adega Leão. Agradeço ao meu pastor presidente, pastor Romualdo Júnior, que me concede essa honra de estar aqui. Que Deus em Cristo continue abençoando o Senhor e toda a sua casa. Agradeço a Deus pela vida da minha família, a minha esposa, irmã Juliana, a minha filha Anne e a minha filha Isabelle. São as minhas heranças do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz assim: E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. Localize o versículo 20 e 21 para finalizarmos o capítulo 3. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. E você diz amém? Amém. Tome o seu assento no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar nesta noite subjugado ao tema a igreja de Eli e a igreja de Samuel. Baseado neste tema, eu quero recorrer ao texto lido do capítulo 2 do livro de 1 Samuel. É importante analisar o período em que esse texto está localizado na história de Israel. Samuel, ele foi juiz, profeta e sacerdote. E Samuel foi também nazireu de Deus na terra. Samuel, ele vai encerrar o período dos juízes. Samuel, ele foi o último juiz de Israel. O período dos juízes iniciou logo após a morte de Josué. É um período que, se você for ler o livro dos juízes, você vai observar que é uma gangorra ou uma balança espiritual, porque há uma frase que ela se repete no livro: e Israel tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. A ausência de liderança, a ausência de homem de Deus, a ausência de mulher de Deus, fez com que este período fosse um período de declínio espiritual, visto que não houve um sucessor
depois do ministério de Josué. A Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Igreja, povo de Deus, ninguém faz aqui o que quer. Nós estamos aqui com uma liderança e nós estamos aqui voltados para as sagradas escrituras. O período dos juízes é totalmente o inverso. Não havia liderança sólida e cada um fazia o que queria. Deus levantava juízes, Deus dava vitória ao povo, mas o povo retornava a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porque infelizmente esse pensamento ainda paira na mente de muitos. Enquanto Deus está dando vitória, eu permaneço fiel. Enquanto Deus está dando bênçãos, eu permaneço na casa dele. Quando as coisas começam a ir para outro lado, começam a virar as costas para Deus. Mas Deus não busca crentes de momentos, porque o jubileu de 75 anos vai acabar, mas vai permanecer os fiéis na presença do Todo-Poderoso. A igreja de Eli deveria ser uma resposta espiritual para o tempo de declínio. Só que a igreja de Eli falhou. Eli foi juiz em Israel, e Eli era o sacerdote do Senhor, e como sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Mas Deus olhava para a terra e via que Eli não tinha condições de representar o seu povo. Eli tinha posição, Eli tinha nome, Eli tinha status, Eli era importante. Só que Deus olhava para a terra e buscava uma resposta para o declínio espiritual, e Deus não podia contar com Eli. Aqui paira uma tristeza, aqui paira uma situação delicada, porque estudando os textos bíblicos acerca desta história, Deus falava ao meu coração: a minha igreja na terra é uma resposta para o mundo no caos. Só que o inimigo das almas está querendo fazer com que o meu povo viva num ambiente religioso, mas não tenha impacto com a sociedade. A igreja de Eli tinha nome, mas não tinha Deus e não tinha a presença de Deus. O texto que nós lemos, o capítulo 2, versículo 12, diz: e eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Aqui bate uma tristeza ao ler o texto. Eli, sacerdote, os seus filhos no caminho do sacerdócio, só que o texto diz que eles não conheciam o Senhor. O texto está nos dando uma informação, que eles têm nome de sacerdote,
eles têm a função de sacerdote, mas eles não conhecem o Deus que levantou os sacerdotes. Quando o texto diz que não conheciam ao Senhor, não é que não sabiam que Deus não existia. É claro que eles sabiam da existência de Deus. É claro que eles sabiam da palavra de Deus. É claro que eles tinham o conhecimento de todo o aparato sacerdotal. Só que uma coisa é conhecer Deus na teoria, outra coisa é conhecer Deus na essência, outra coisa é conhecer Deus no dia a dia, outra coisa é receber Deus em casa, outra coisa é estar dirigindo e Deus está ali do lado. Isto é presença de Deus. Os filhos de Eli desprezaram a oferta de tal maneira que queriam defraudar o povo e tirar mais daquilo que era necessário para eles. Se você for 1 Samuel capítulo 2, versículo 16, o moço do sacerdote, se alguém não desse aquilo que os filhos de Eli pediam, eles obrigavam e tiravam a força. Havia a problemática que os filhos de Eli usavam a função sacerdotal para sobressair diante do povo. Porque uma coisa é eu pecar contra Deus e eu vou com Deus resolver o meu problema. Outra coisa é quando o meu pecado vai trazer influência no culto do povo de Deus. E quando o meu pecado traz influência no culto do povo, o meu pecado se torna uma gravidade maior ainda. E quantos de nós não conhecemos pessoas que não frequentam mais a igreja por causa de escândalo, por causa de situações adversas? Mas nesta noite a igreja de Eli vai ter que ficar para trás, porque a igreja de Samuel está vindo aí, completando 75 anos. Se a igreja de Eli não foi uma resposta, a igreja de Samuel será uma resposta. Eu leio o texto sagrado e eu fico impactado. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. A Bíblia diz que Deus queria matar Ofni e Finéias. Nós vemos o Deus da misericórdia, nós vemos o Deus do amor, o Deus da bondade, o Deus da misericórdia. Só que Deus é um Deus de oportunidade. Ou você segura a oportunidade, ou você deixa a oportunidade passar e a oportunidade não vai voltar. Deus deu a Ofni e Finéias tempo de arrependimento. Deus deu a Ofni e Finéias tempo de misericórdia. Tem gente que vem num culto como esse, de 75 anos de uma igreja, está vivendo uma vida de pecado lá fora. Na hora do apelo, é a oportunidade que Deus está te dando. Agarra, aproveita, porque se você continuar nessa brincadeira, vou lá no culto, vou ver o que vai acontecer, não quero saber nada de igreja, não quero saber
saber nada de pastor, nada de ministério, só vou lá para fé. E Jeová está dizendo: oportunidade eu estou te dando, se tu não agarrar, ela passa e vai se cumprir. O que aconteceu na vida de Ofni e Finéias? Deus queria matar. Aleluia. Sabe o que eles estavam fazendo? Além de pegar a parte a mais do sacrifício, perderam o temor de Deus. Uma das minhas orações que eu faço constantemente: Senhor, que não saia de mim a sensibilidade do teu Espírito, porque o dia que eu pecar e o pecado não me incomodar mais, eu já estou perdido. Os filhos de Eli perderam a sensibilidade. Estavam brincando com o sagrado. E a Bíblia diz que eles pegavam as mulheres e levavam para a porta da tenda da congregação. E lá tinham intimidades íntimas com elas. Os filhos de Eli perderam a sensibilidade. Se a igreja de Eli perdeu a sensibilidade, está se levantando a igreja de Samuel. Se a igreja de Eli não teme mais o pecado, está se levantando a igreja de Samuel. A igreja de Samuel não é igreja perfeita, ela erra, mas tem uma coisa: ela não abre mão da presença. Cadê a igreja de Samuel nesta noite, que ainda não perdeu a sensibilidade do Espírito? Aí quando chega no capítulo 2, versículo de número 27, Deus levanta um profeta anônimo. O profeta não tem nome. O profeta é conhecido no texto como homem de Deus. O texto diz, o texto fala, profecia contra a casa de Eli. E veio um homem quem? Ninguém sabe. Mas uma coisa o texto descreve: é um homem, mas é homem de Deus. O homem é profeta, é anônimo, mas é homem de Deus. E profeta que é profeta tem que ter mensagem. Profeta que é profeta não fala de si mesmo. Profeta que é profeta não enrola a mensagem. Fala do jeito que Deus mandou e Deus garante a mensagem do profeta. Porque tem profeta que, se é para profetizar para gente pequena, ele desce a lenha. Mas quando chega na casa de Eli, ele diz que tem vitória, tem porta aberta, tem carro do ano. Seja profeta de verdade. Se Jeová mandou entregar profecia para a casa de Eli, entrega o rolo todo. Tem profeta nos 75 anos da Adega Leão,
Manifeste-se nesta noite. A igreja de Eli está envergonhada, porque a igreja de Samuel está de pé, está de pé, está de pé. E qual foi a mensagem do profeta? Deus vai te dar vitória, Eli? Nananina, não. Vai ter porta aberta, Eli? Não, 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 não. Eli vai ter carro do ano? Não vai ter carro do ano, não. O que vai ter, profeta anônimo? Vai ter morte na casa de Eli. É 75 anos. Respeita a história. A história. Essa igreja com uma voz profética nesta noite vai ser uma resposta para a igreja de Eli. Porque a igreja de Eli está achando que vai ouvir vozes boas da igreja de Samuel. A igreja de Samuel não vai reter a mensagem. Aqui a gente vai continuar falando. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Jovem na igreja é para se guardar e só ter relações íntimas no casamento. É bonitinho, é do jeito que Deus gosta. Aqui não vai ter esse negócio de gente ficar toda enrolada e ainda tá cantando no conjunto, tá cantando na mocidade, mas já tá tendo coisas íntimas. Jeová fala nessa noite: aqui não. Quem quer preservar os 75 anos da Degalião, dê um prato de glória nessa noite. O Senhor não está sozinho. Tem uma igreja dizendo: nós seremos a resposta. E aí, entramos no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. E o jovem servia ao Senhor perante Eli. Porque a igreja de Eli veio mais tempo. Aí a igreja de Samuel tem que obedecer alguns protocolos. Mas é só protocolo. A gente está até perto da igreja de Eli, mas a gente não concorda. É só protocolo. A gente está servindo a Deus perante Eli, mas a gente sabe que tem muita coisa errada. Mas no protocolo a gente permanece como a igreja de Samuel. A igreja de Samuel não se corrompe com a igreja de Eli. E eu quero declarar nessa noite essa palavra profética, porque antigamente alguns pastores tinham medo. A minha ovelha, se for visitar a igreja de Eli, ela vai ficar contaminada. Só que a igreja de Samuel tem tanto Deus na vida, que pode ir para a vigília da igreja de Eli, pode ir lá no congresso da igreja de Eli, pode ir na festividade da igreja de Eli. Mas quando perguntam: aonde você congrega? Eles respondem: congrego na igreja de Samuel. Alabashuri, Kamanashaya. Aqui a gente pega umas mulheres na porta da tenda. Aí a igreja de Samuel diz: vocês podem cometer isso,
Nós somos da igreja de Samuel. Mas vocês não estão juntos com a gente está até aqui próximo, porque a igreja de Samuel está perto da igreja de Eli. Mas tem um detalhe: vocês ficam para lá, a gente fica para cá. A gente pode até num culto lá, mas a gente vê algumas coisas, mas a gente não se contamina, porque a gente tem referência, e a nossa referência é Samuel. E aí o texto prossegue: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Deus olhava para a igreja de Eli e queria falar com eles. Só que a igreja de Eli estava tão focada com as coisas dessa vida que não tinha tempo para ouvir Deus. A igreja de Eli estava tão focada com a carnalidade que Deus queria falar, mas eles não davam ouvidos para Deus. Mas enquanto isso, a igreja de Samuel está crescendo. Com temor e tremor eu falo esta palavra. Não a igreja de Cristo, mas as igrejas de Eli vão sofrer falência. E as igrejas de Samuel vão permanecer de pé. Porque quem cuida da igreja de Samuel é o Deus de Samuel. E Samuel não caiu de paraquedas. Samuel tem história. Samuel nasceu debaixo de oração. Samuel foi consagrado para Nazireu. E foi Deus que chamou Samuel. E o texto nos traz a referência. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. É porque Deus queria falar, mas a igreja de Eli não queria ouvir Adão. E aí se cumpre na igreja de Eli. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. E Deus buscou um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha, mas Deus não o achou. Deus estava olhando para a igreja de Eli e perguntando: será que tem alguém aí tapando o muro? Será que tem alguém aí na brecha? Mas Deus não o encontrou. Mas o texto não para aí. A igreja de Samuel está crescendo. A igreja de Samuel ainda não tinha tanta intimidade com Deus, porque a igreja era pequena, no sentido de idade. Só que Samuel tinha algo da parte de Deus: pureza de coração. E aqui te dou uma senha. Deus não está buscando tamanho, Deus não está buscando status, Deus não está buscando posição. O que nesses últimos dias Deus está buscando é pureza de coração. Porque pureza de coração não significa que não haverá erro. Pureza de coração significa: posso até errar, mas rapidamente eu me conserto com Deus. Porque enquanto a igreja de Eli está perdendo a sensibilidade, a igreja de Samuel tem sensibilidade. Aonde Samuel dorme? Perto da arca da aliança.
e mamãe ensinou. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Enquanto Samuel tem temor e tremor diante da Arca da Aliança, os filhos de Eli estão pegando a Arca da Aliança e levando para a guerra, achando que vai ser capital de vitória, e Deus dizendo: não adianta, eu busco pureza de coração. Porque capital religioso não faz o diabo correr. Carteirinha de ministro não faz o diabo ir embora. Paletó e gravata não faz o diabo bater em retirada. Ainda a senha é joelho no chão, jejum e oração e vida na palavra. Eu já parto para finalizar. O que faz Deus querer falar com uma criança e não querer falar com um sacerdote de idade? O que faz Deus querer falar com um menino de 12 anos aproximadamente e não querer falar com um sacerdote com muito tempo de ministério? Deus desceu e chamou Samuel. Já que a igreja de Eli não quer ser a resposta, eu levanto a igreja de Samuel. Mas sem resposta para a sociedade, Deus não vai ficar. Você crê que a igreja que você congrega é uma resposta? Você crê que essa igreja é uma resposta? São 75 anos, é jubileu de brilhante. Nós somos uma resposta. Deus chama a primeira vez, Samuel se levanta e ele pensa que é Eli. O Senhor me chamou? Não, torna a deitar. Deus desce no quarto a segunda vez. Samuel se levanta e diz: Eli, o Senhor me chamou. Não, torna a deitar. Deus desce a terceira e diz: Samuel. Lá vai ele. O Senhor me chama. Ele não. Mas o Eli entendeu. Não tem ninguém aqui na casa. Essa voz não é de outro, senão do Deus Todo-Poderoso. E aí o Eli ensina, porque ele tem a problemática. Ele é alguém que está errado, mas ele sabe ensinar. Ele tem ensino, mas não tem vida. Ele tem ensino, mas não tem vida. Ele tem instrução, mas não tem testemunho. E aí ele ensina, aí o rapaz entende. Fala, Senhor! Já que a igreja de Eli não quer ouvir, a igreja de Samuel quer ouvir. Fala, Senhor,
Eu pedi uma confirmação da mensagem. Aí veio a Karen e cantou: eu preciso calar todas as vozes menos a tua. Aí Jeová: é aí mesmo, é aí mesmo, é aí mesmo. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, porque a de Galião ouve. E qual é a palavra que Deus vai falar com Samuel? Eu lendo o texto, eu falei: Deus, que negócio pesado. O rapaz está começando a ouvir a tua voz e o Senhor já vem com uma sentença. O que o Senhor vai falar? Samuel, eu tenho um negócio para fazer. Se as pessoas ouvirem, vão fechar os ouvidos. Imagine o menino ouvindo isso. O que o Senhor tem a fazer? Samuel, eu vou acabar com a casa de Eli. Samuel, Eli defraudou o ministério. Samuel tem ética. Ele sabe a hora de falar. E agora, uma coisa interessante: a igreja de Eli tem que ir na igreja de Samuel para ouvir a voz de Deus. Porque na igreja de Eli não há mais manifestação. Na igreja de Eli não tem mais batismo com o Espírito Santo. Não tem mais almas descendo as águas batismais. Não tem mais conjunto de homem macho, cabra macho, mulher, criança, jovem, todo mundo na faixa etária. Na igreja de Eli não tem essas coisas. Vai ter que vir na igreja de Samuel para ouvir a voz de Deus. Ou você acha que esse jubileu é só para a gente aqui? Jeová está falando com muitas igrejas através desse jubileu de brilhantes, porque lá não há mais revelação. Aí tem que vir na igreja de Samuel para ouvir a voz de Deus. Do jubileu de brilhante fluirá águas cristalinas para outros ministérios que estão falidos espiritualmente, mas Deus está usando os 75 anos da de Galião para falar com a igreja de Eli. Alashuri, nasce a rei de Kobe, nasce. Aleluia. E aqui eu finalizo a minha participação. A igreja de Samuel cresceu. A igreja de Samuel amadureceu. A igreja de Samuel teve idade. Mas uma coisa é que a igreja de Samuel não perdeu: a essência de Deus. E eu finalizo essa participação. Coloca aí para mim 1 Samuel capítulo 12, versículos 2 ao 4, por favor. Se não tiver ninguém, eu vou ler daqui mesmo. Que diz assim o texto sagrado. 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 2. Agora, pois, desculpe aqui que eu errei o texto. A expressão de Samuel
é dizendo para o povo que agora ele tem andado perante o Senhor, e o seu testemunho é testemunho de alguém. Olha o versículo 5, que diz assim: e lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Versículo de número 3 do capítulo 12 de 1 Samuel: e eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? É Samuel dizendo: eu tomei boi de alguém? A quem tomei o jumento? Samuel tomou jumento? Não. A quem defraudei? Também não. A quem tenho oprimido? Também não, Samuel. E de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobriu os meus olhos? Também não, Samuel. Aí o versículo 4 ele diz: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Sabe o que acontece? A igreja de Samuel tinha testemunho ilibado diante da sociedade. A igreja de Samuel andava de cabeça erguida. Alguém falasse alguma coisa na igreja de Samuel, roubou boi, alguém logo dizia: lá não tem nada disso não. Na igreja de Samuel tem roubo de jumento. Os crentes da igreja de Samuel vão responder: lá não tem roubo de jumento não. Porque o que tem de gente querendo defraudar, falar mal da igreja de Samuel, dizendo que lá tem isso, lá tem aquilo outro, lá tem roubo, lá tem opressão. Mas os crentes da igreja de Samuel estão dizendo: na igreja de Eli pode ter, na nossa igreja não. Lá nós temos testemunho, 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 testemunho. Cadê a igreja de Samuel? Testemunho, 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 testemunho. E agora, se a gente iniciou 1 Samuel 3 dizendo que não tinha palavra manifesta, dizendo que Deus não se revelava, dizendo que Deus não se manifestava, agora a gente termina 1 Samuel capítulo 3 versículo 20 e 21, que diz: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. A igreja de Samuel, ela alcança testemunho que desde a ponta da ilha até a outra ponta está confirmado que a igreja de Samuel é a igreja do Senhor. Eu não sou de falar isso, mas vira para o teu irmão e diga assim: a de Galeão está confirmada de ponta a ponta que é a igreja do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. E se ela é a igreja do Senhor, a
Agora Deus não tem mais problema de querer falar e não ter a igreja para responder. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Já que no início os filhos de Eli viravam as costas, Deus se apresentava e eles não queriam ouvir. Versículo 21. E Deus continuou a aparecer em Siló. Se a igreja de Eli não quer, a igreja de Samuel quer. Ela quer a presença, ela quer poder de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Siló é a casa de Deus. Então Deus está se apresentando aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Aqui é Siló, aqui é Siló. E se ele está se apresentando aqui, aonde está a igreja de Samuel? Sentindo a presença dele, sentindo a presença dele, sentindo a presença dele. Quem recebe essa palavra nessa noite, diga comigo: AD Galeão não é a igreja de Eli, é a igreja de Samuel. Resposta para a sociedade cheia da presença de Deus. Se você tem comunhão com o irmão do lado, bota a mão no ombro dele. Fique de pé. E para a gente selar essa palavra, a presença de Deus que apareceu em Siló está aqui nessa noite. E a igreja de Samuel não quer emocionalismo. A igreja de Samuel não quer balança para cá, balança para lá. A igreja de Samuel quer presença, presença, presença. E onde há presença, cadê os crentes que trouxeram lenço para o culto? Porque sabe que vai chorar, sabe que vai sentir a presença e vai ter que enxugar as lágrimas. E nessa noite a igreja de Samuel recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Os batizados com o Espírito Santo nessa noite, se tem fogo de Deus aí na tua vida, transmita para a pessoa que está do teu lado, transmita para a pessoa que está do lado direito, lado esquerdo, e diga: nós somos a igreja de Samuel, nós somos a igreja de Samuel, nós somos a igreja de Samuel. E aqui tem presença, 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 tem presença. Cadê a igreja de Samuel? Cadê a igreja de Samuel? A igreja de Samuel glorifica. A igreja de Samuel fala línguas estranhas. A igreja de Samuel é renovada, porque a igreja de Samuel é uma resposta. Vai sentindo aí, irmão, a presença, o renovo dos céus na tua vida. Aonde está nesta noite a primeira vida que quer fazer parte da igreja de Samuel? Se você convidou alguém que está aí do seu lado, que sentiu o poder da presença, diga para ele, diga para ela: vamos lá na frente, porque a partir de hoje você vai fazer parte da igreja de Samuel. Aonde está a primeira corajosa? Aonde está o primeiro corajoso nesta noite? Que vai sair do seu lugar e vai dizer: eu quero ser da igreja de Samuel.
orando aí, irmãos. Quebra correntes, ó Pai. Quebra correntes, ó Deus. Há entre nós. Vou orar aqui. E enquanto eu for orando, a igreja vai glorificando. E se tiver a primeira alma, vem caminhando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta noite. Nós estamos aqui como representantes da igreja de Samuel, a igreja que faz a diferença, a igreja que permanece nos moldes da palavra. E eu te peço agora, Senhor, sela esta palavra que foi ministrada. Que todos os crentes aqui nesta noite sejam renovados e cheios do Teu Espírito. Se há pecados encobertos, pecados não confessados, que esta oração sirva de ambiente para conserto diante da Tua presença. Ó Deus, nós oramos e cremos na vitória, no nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar a Deus e dizer assim: eu recebo essa palavra, eu faço parte da igreja de Samuel.